Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no segundo domingo de Páscoa. Saudamos a vocês com as palavras do lema da semana. Jesus disse para Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes são os que não vieram, mas assim mesmo creram." João, capítulo 20, versículo 29. Hoje sabemos que existem muitos como o discípulo Tomé. Até virou moda falar: "Preciso ver para crer." Como você é? Vamos enxergar os sinais de Deus ao nosso redor, em nossa vida, em nossa comunidade. Seja bem-vindo e bem-vinda. Desejamos um abençoado culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e nos acompanhem no decorrer desta semana. Saúdo a vocês com uma palavra bíblica registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Todas as pessoas gostam de ser livres. Nós, inclusive, falamos e ouvimos muito: "Quero ser livre. Eu não gosto de me prender a coisas." Alguns até dizem: "Não gosto de me prender a pessoas. Não posso me amarrar." A liberdade é preciosa. E nem sempre nos damos conta do valor, da preciosidade da liberdade. Posso ser livre quando ajo corretamente, quando sou íntegra, quando sou justa. Quando falamos a verdade, nós podemos ficar descansados, podemos dormir tranquilos, em paz. Não precisamos ter medo de que alguém venha descobrir que mentimos, porque se falamos a verdade não temos o que temer. Jesus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. O contrário da verdade é a mentira. A mentira, sim, amarra, prende, escraviza, tira a paz, tira o sono, confunde as pessoas. Falar a verdade, agir com a verdade é um caminho cristão, ensinado pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja conosco. Amém. Confessemos os nossos pecados. Deus, doador da vida, de tudo o que temos e necessitamos, perdoa-nos. Perdoa, Pai, se mentimos para alguém, se faltamos com a verdade, se fomos cúmplices de algo errado. Ensina-nos a sempre falar a verdade em todos os momentos e situações, mesmo que isso tenha um preço, mesmo que isso seja difícil.
Deus, pedimos perdão se deixamos de viver os teus mandamentos e não praticamos o amor para com o nosso próximo. Perdão pelas omissões. Tem piedade de nós e nos perdoa. Amém. Uma palavra de anúncio da graça conforme o Salmo 32. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas Ele apaga. Porque se de coração sincero e arrependido confessamos, Ele apaga as nossas faltas. E por isso que toda a glória seja dada ao Pai e ao Filho, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, leitura de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37, que diz assim: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. Até aqui a palavra do livro de Atos. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Pensar e sentir do mesmo modo fortalece a fé em Jesus e une os cristãos para a ação. O livro de Atos conta ricas experiências dos primeiros cristãos. Como foi a vida deles? Por onde andaram? Como foram construídas as primeiras comunidades? O começo da igreja primitiva. Pessoas cristãs que vieram de diferentes lugares, países, origens, o seu grupo sempre ia somando mais e mais e mais pessoas. 120 mil pessoas, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, uma comunidade cristã vibrante, alegre, generosa, em que as pessoas se amavam, que as pessoas se cuidavam. Mesmo que o grupo era formado por diferentes pessoas, de diferentes lugares, havia unidade, né? Havia unidade. Através da fé no Cristo ressurreto, eles eram humildes e firmemente ligados entre si e foram internamente transformados em um coração e uma mente, testemunhando que em Cristo somos muitos membros, mas um só corpo. Faço uma pergunta a vocês. O que é preciso? O que é preciso para que as pessoas tenham unidade? O que é preciso? Jesus caminhou 3 anos aproximado com os discípulos. Caminhavam, andavam por diversas cidades, cada um tinha um jeito diferente, uma profissão diferente, provavelmente pensavam diferente. A unidade no grupo dos discípulos se fez por Cristo. Passos que foram sendo alinhados, o mesmo ritmo foi sendo alcançado, os mesmos valores ali sendo construídos, o olhar sendo focado, mais direcionado. O olhar deste grupo sempre era para a eternidade. Aqui nós estamos de passagem, somos peregrinos. Às vezes, quando entra alguém num grupo nosso da comunidade, e nesse grupo daí, ou do grupo das senhoras, né? Grupo da juventude, grupo do ensino confirmatório, o grupo do coral, do presbitério. Então, às vezes, no início, essa pessoa se sente um pouco meio deslocada e ali não conhece o pessoal, mas a caminhada vai fazendo com que essa pessoa observe o grupo, comece a se integrar, comece a olhar na mesma direção, e essas pessoas do grupo ajudam aquele que está entrando. E aí todos estão indo para a mesma direção. Assim também é quando um casal, uma família adota uma criança. Como que é que aquela família pensa? Quais os valores que aquela família tem? E aquele que vai sendo inserido vai se moldando àquela família. Destacamos aqui neste grupo, nesta vida dos primeiros cristãos, alguns aspectos de vivência muito importantes, que esse grupo, estes primeiros cristãos, eles viviam em amor, em paz, havia apoio mútuo, repartiam os bens, não porque era uma obrigação repartir, não porque o Estado, alguém dizia, olha, tem que repartir, não, mas porque era um ensinamento de Jesus. Eram um só corpo, uma grande família. Agiam de forma espontânea, por amor. As pessoas eram inspiradas, motivadas a se tornarem cheias de quê? De compaixão e de cuidado.
expressavam a sua fé e o seu amor em ação, nós podemos dizer. Era um exemplo vivo do amor de Deus. Aí vem um ditado muito conhecido, né? As palavras, elas convencem, mas os exemplos que nós damos, eles arrastam, né? Ver as pessoas vivendo bem, fazendo, vivendo em união, em amor, em compaixão, é o maior exemplo que nós podemos dar. Alguns detalhes do texto diz aqui que ninguém dizia que as coisas que possuíam eram suas, né? Os seguidores tinham a obrigação de receber, guardar, distribuir o dinheiro às pessoas de acordo com as necessidades. As necessidades do corpo eram asseguradas, né? Para que todos pudessem participar do trabalho de evangelização. Então, qualquer bem que pertencia ao grupo, né? Eu fiz no tempo assim, fiz faculdade de teologia, né? A gente sempre tem que continuar estudando, e uma área que me sempre interessava muito era a geografia. E eu fiz então faculdade de licenciatura em geografia. E nessa faculdade nós temos vários estudos sobre a organização das sociedades, das pessoas. Como as pessoas vivem em determinados lugares, em determinados espaços geográficos ali. E como eles vivem socialmente. E é um tema importantíssimo, né? Como as pessoas vivem e se organizam dentro de um determinado espaço. E temos exemplos fantásticos de lugares como que funciona a organização, a vida das pessoas. Olhem só hoje, na nossa sociedade, como as pessoas estão se organizando, como as pessoas vivem. Nós temos hoje espaços bem delimitados, né? Cercas, muros, cerca elétrica, está no papel, isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui não é do outro. E da forma como nós estamos organizados hoje, nós nem conseguimos visualizar uma organização de outra forma. E aí eu me pergunto, será que funciona bem como nós estamos nos organizando hoje? Lá no início, quando nós olhamos a Bíblia, o início da vida, Adão e Eva, o projeto de Deus, ele era bem diferente do que é vivenciado hoje em muitos lugares. Adão e Eva tinham todo o jardim, tudo era deles. Eles tinham a tarefa de cuidar, de administrar. A gente olha para a vida lá após, né, os primeiros cristãos, após a ressurreição, viverem os ensinamentos de Jesus, nota-se sinais muito bonitos, onde que a vida era vivida de uma outra forma no espaço em que as pessoas viviam. Havia partilha, havia cuidado, havia amor, parecia que havia uma boa administração. Hoje, em 2021, como estamos vivendo? Tempo da pandemia, brigas por vacinas, por leitos de UTI, por comida. É muito difícil, a nossa natureza, ela é egoísta. Temos dificuldade em abrir mão, em ajudar, em viver em comunhão, em ofertar. A sociedade se organizou de uma forma que quase já nós não olhamos a essência, o projeto inicial de Deus, né? A raiz do povo cristão, a cristandade. É muito importante lembrar, tudo aqui não é meu, não é teu.
é de Deus. E nós precisamos cuidar. O repartir entre os cristãos era um princípio muito importante, a partilha do grupo. O reino de Deus, ele está entre nós e aqui é um ensaio de como será a eternidade. Um dado estatístico no versículo 34 diz lá que não havia entre eles necessitados, não havia entre eles pessoas necessitadas. Hoje temos no país e no mundo pessoas cristãs passando necessidade, sendo mortas por sua fé. Temos comunidades explodindo de dinheiro, com bens e com outras que não conseguem se sustentar, que portas de igreja precisam ser fechadas, que não conseguem auxiliar na subsistência de um ministro ou de uma estrutura básica em uma comunidade. Concluindo, né? Como viver? Como podemos acertar o passo? Ah, pastor, olha, do jeito que a gente vê as coisas é impossível. Imaginem se nós não precisássemos nos preocupar em ter, em demarcar, em ficar cuidando daquilo, isso é meu, isso é teu. Olha, né? Se a gente não precisasse isso, ia ser o paraíso aqui. É de todos, a construção ela precisa acontecer em conjunto. O cuidado precisa ser de todos. Eu não preciso ser mais ou melhor do que o outro. Eu não preciso ter isso ou aquilo. Sabe por quê? Porque isso é nosso. Todos nós somos importantes. E a sociedade ela está mais preocupada com as coisas materiais, com a acumulação dos bens, com divisões, com cercas, com muros, com demarcações. Quando nós falamos em partilha, nós não falamos só nas coisas materiais, mas também, né, na área emocional, espiritual, social. Como podemos viver melhor e ver estes princípios nos nossos relacionamentos? Um pouquinho antes desse nosso texto lido, nós temos em Atos 2, capítulo 46 a 47, eu vou ler. Ali também diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse texto aqui também fala, né? Eu acho que quase deveria que ser seguido um do outro, mas aqui diz assim, que os cristãos eles se encontravam para orar. E o que acontece num momento de oração, quando a gente está orando com as pessoas? A gente ouve o que o outro está pedindo. A gente ouve o clamor do outro. A gente ouve a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento ali por meio da oração é compartilhado. Nós conhecemos o que aflige o seu coração e o que é motivo de gratidão também. Então eles se encontravam juntos para orar. Gerava isso comunhão. No texto diz também que eles participavam das refeições com alegria, com humildade, né? Não sozinhos, esse momento de comunhão à mesa gerava alegria, gerava comunhão. Como é bom quando nós podemos receber alguém na nossa casa, na nossa família ou em comunidade para sentar à mesa, para degustar uma refeição. Vários líderes que se destacam no Novo Testamento, né?
Nesse texto aqui, no primeiro que foi lido, fala de José, conhecido como o Barnabé. Tem muitas músicas, né, do Barnabé. O Barnabé é muito especial. E o Barnabé, ele não esperava que os outros fizessem, pedissem, ou ainda que mandasse fazer, né? O Barnabé nota-se uma iniciativa, ele era proativo. E conta lá em Atos 5, que ele vendeu um terreno, parece-nos que era uma herança da esposa, e ele investiu neste grupo dos discípulos, né? Ele colocou à disposição para que a obra pudesse acontecer, né? E com esse gesto, com essa doação dele, com aquilo que ele tinha, ele partilhou ao grupo. Esse gesto de Barnabé despertou nos outros que viram isso um desejo de também contribuir, de também ajudar, de também ofertar, né? Ele foi ali um motivo de inspiração para que as outras pessoas pudessem também viver do mesmo modo que ele estava ali vivendo, ele acreditava nisso. É uma lição para nós hoje, né? Mesmo que ninguém esteja fazendo, acreditando, ajudando ou ofertando, o exemplo precisa partir de nós. A partir do seu exemplo, outros também te seguirão. A primeira comunidade cristã de Jesus Cristo viveu o verdadeiro sentido da comunhão, a koinonia. A comunhão é muito mais do que somente passar algumas horas juntos, né? Em um templo ou em algum lugar. A verdadeira comunidade cristã não pode ser conhecida e atraente só por causa de um prédio que é bonito ou por causa de bancos confortáveis. Não. A verdadeira comunidade cristã, a vida dos membros da comunidade, a vida cristã hoje, ela precisa ser conhecida pelo amor que une e é vivenciado pelas pessoas, né? Então, que assim nós possamos ser conhecidos pelo amor que nos une, pelo cuidado, pela compaixão, pelo respeito que há entre os que creem em Cristo. Que assim seja. Amém. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar. E ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Compartilhamos com vocês que no dia 5 de abril, às 11 horas e 40 minutos, o pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior faleceu em decorrência da Covid-19, com a idade de 74 anos. Ele deixa enlutados a esposa Cheryl, 5 filhas, 1 filho, genros, nora, netos e demais parentes e amigos. Ele foi velado na capela do crematório Santa Catarina, na cidade de Palhoça, no estado de Santa Catarina. Convidamos vocês agora a cantar conosco o hino de sua autoria, Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. O pastor Osiel passou pela Comunidade da Paz em momentos de retiro e também em evangelizações. Lembramos dele com muito carinho. Sua passagem entre nós deixa um belo legado na área musical e também na área de experiências práticas comunitárias. Que as suas músicas possam continuar sendo cantadas por nós. Um de seus hinos dizia assim, que está no livro de canto 591. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Era pobre como os pobres e sofria como os sofridos. Dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Hoje estamos distante do que ele ensinou. Tão distante da justiça, tão distante do amor. Ele quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade.
Que assim seja entre nossas vidas. Amém. Então vamos para a nossa oração final do nosso culto. A gente quer também sempre, em nome das nossas comunidades, agradecer as ofertas que sempre são feitas, as contribuições, as doações. Mais ainda nesse tempo de pandemia, onde a gente sabe que tem tantas famílias com dificuldade, pessoas que perderam o emprego e tudo mais. Então, que a nossa oferta seja sempre dada assim com alegria, com amor, com boa vontade. Muito obrigado também em nome da comunidade. Conversando, Ediane, com uma pessoa esses dias, eu fiz uma pergunta assim: o que você gostaria de ouvir? Né? O que a pessoa nesse tempo de pandemia gostaria de ouvir? E a pessoa respondeu assim: olha, sabe o que eu gostaria de ouvir? Que todos os meus problemas estivessem resolvidos e que tudo vai dar certo. Que todos os meus problemas estivessem resolvidos e que tudo vai dar certo. Eu pergunto para ti, o que tu gostaria de ouvir? O que eu gostaria de ouvir? Em primeiro lugar, gostaria de ouvir que a pandemia abandonou o planeta Terra e não existe mais nenhum problema, nenhuma doença, nenhum desemprego provocado por ela. Isso que eu gostaria de ouvir. O Salmo 35, versículo 15 diz: Deus olha com atenção as pessoas honestas e sempre ouve os seus pedidos. Vamos nesta oração fazer os nossos pedidos individuais e coletivos. Oremos. Pai bondoso, aqui está o teu povo orando a ti. Povo que luta, povo forte, povo que não desiste da vida. Ó Deus, também somos humildes e dizemos que passamos dificuldades, temos dores, sofrimentos e precisamos muito da tua ajuda. Ouve a nossa oração, as nossas súplicas, nossos pedidos individuais. Aqueles pedidos que cada um chega a ti e coloca diante do teu altar. Fortalece a nossa saúde, acalma e conforta os enlutados, tranquiliza os que estão em angústia e preocupados e revitaliza a nossa esperança e tudo mais pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegando ao final do nosso culto, eu quero também lembrar alguma coisa que essa semana eu fiquei pensando um pouco, que sabe que às vezes a gente é um pouco tímido em agradecer por algumas coisas, pelas coisas simples. Muitas vezes nós somos tímidos em até demonstrar a admiração que nós temos por algumas pessoas, por algumas coisas que acontecem. A gente muitas vezes vive numa sociedade que foi criada para esconder os sentimentos, né? Para esconder e até muitas vezes as coisas bonitas, por exemplo, sentimentos de gratidão, sentimentos de alegria, onde quando nós vemos alguém fazer algo bonito e muitas vezes nós nem elogiamos ou nem admiramos aquilo que a pessoa faz. Então também que no nosso próprio convívio da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, nós possamos muitas vezes expressar aquilo que nós sentimos pelas outras pessoas. A gente nota nas redes sociais as pessoas colocarem tantas e tantas coisas, né? Será que às vezes não é uma carência porque nunca ouvem nada, até na sua própria casa? Ou as pessoas com as quais convivem nunca se manifestam ou parece que são indiferentes com aquilo que o outro vive.
Então que sejamos gratos, alegres e que possamos demonstrar aquilo que nós vemos ao nosso redor para as outras pessoas. Como é bom ouvir quando alguém diz assim, olha, como você cozinha bem, né? Olha que bacana, eu gostei muito que você fez isso, achei fantástico. E até com as crianças, né? Então que isso possa fazer parte do nosso jeito de ser em alguns lugares onde nós vivemos. Saiamos deste culto com a bênção e a proteção do nosso bondoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Me abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver,